Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz de Jesus esteja presente na vida de todos vocês que estão me acompanhando aqui neste exato momento e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família. Amém? Olha, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele traz uma forte mensagem de Deus para o Brasil. Durante uma de suas lives que ele compartilhou em seu canal, ele teve uma visão profética muito forte. E eu te peço que você deixe a sua opinião sobre o que o apóstolo diz em sua mensagem. Está bem? E além disso, eu também te peço que você compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que assim eles também venham estar sendo alertados por esta mensagem. Está bem? Preste muita atenção, mas muita atenção mesmo, e fique com o vídeo. Tá? Nesse exato momento, são 17 horas e 14 minutos do dia 10 de 8 de 2025. 17 horas e 14 minutos do dia 10 de 8 de 2025, para que não haja plágio. E aí, eu fui e disse: informação privilegiada é o que eu vou te dizer, mas é para ti, somente para você. Mas há uma permissão se você quiser abrir para os seus seguidores. E eu disse: ótimo, porque todos os sonhos ou revelação, sei lá, qualquer coisa forte da parte espiritual, eu gosto muito de repassar nas minhas lives, né? E eu vi algo que Deus dizia que era informação privilegiada. O que você ouviu de informação privilegiada? Bem, eu vi o território nacional brasileiro inteiro, todo o território nacional brasileiro inteiro, em uma mudança radical em todo o território nacional brasileiro. Mas eu vi Brasília, uma visão que eu já tinha tido no final de uma live, mas eu vi claramente, era como se fosse um funil, né, de um grande furacão, aquele negócio que é comum, né, às vezes nos Estados Unidos, né, dá aquele furacão, só que ele não era branco, ele era muito preto, mais preto do que pneu de caminhão. Muito preto, mais preto do que pneu de caminhão. E aquele furacão, não é aquele que negócio de roda, né? Tipo um tornado, né? Um tornado vindo com um furacão, né? E aquele tornado, sabe? Aquele tornado gigante, era muito, mas muito gigante. Ele estava sobre Brasília, tá? Entenda bem para não colocar a palavra na minha boca. Não era um buraco negro, não. Ele era um tornado. Vinha um furacão daquele, né? Um furacãozão daquele quebrando tudo pela frente. E gerava, se tornava um tornado gigante, mas era muito gigante, né? De uma profundidade imensa, que eu não consegui nem olhar, eu sabia que era imensa, então eu vi e me meditei naquele exato momento somente no tornado preto, muito escuro, do tamanho, assim, da cor de um pneu de um caminhão, mais preto umas 2 ou 3 vezes. E eu perguntava: Senhor, o que é isso? Eu via as vozes, né? E o Senhor me falava o seguinte, nesse exato momento. Nesse exato momento, o Senhor me falava o seguinte: a minha menina, no meu quarto. Quando ela entra, ela volta, porque ela disse que viu luzes. E ela não sabia se eu tinha ligado alguma coisa, mas ela fecha a porta, né? E aí eu continuo vendo aquilo. E vendo aquilo, eu vi detalhes, e os detalhes são esses, sem perda de tempo, sem demora. Quando eu vi esse furacão, com esse tornado escuro demais, eu via fatos e acontecimentos, e Deus dizia: isso é para você, somente para você, mas está liberado se você quiser falar em sua live. Que nunca na história nós vivemos, aí o Senhor diz,
Agora, uma vez eu falei para você, nos últimos 36 anos. Só que o que eu estou falando aqui agora nunca se viveu na história desde o dia do descobrimento do Brasil. Desde o dia do descobrimento do Brasil, nunca se viu na história Rosalina Sobrinho, Deus te abençoe. Nunca se viu na história Rosalina Sobrinho. Deus abençoe você e sua casa. Nunca se viu na história. Nunca se viu na história. O que, democraticamente, assim possível falando, irá acontecer em território nacional brasileiro, nunca se viu na história. E eu entendi que, por isso que no dia 22/7, Deus disse que a partir do dia 22/7, era necessário escrever uma nova história. Porque nunca se viu na história este algo. A hora são 17h18 agora, do dia 10/8 de 2025. Comecei 17h09 essa live. Então são 17h18 do dia 10/8 de 2025. E eu vi aquilo. Tudo aquilo que se diz, Reginaldo, que não acontecerá em território nacional brasileiro, vai acontecer. Por exemplo, eu vou dizer detalhes para você. Vai haver um medo ou um receio muito grande por parte da população brasileira por aquilo que eu vou fazer. E eu vou te dizer alguns detalhes de algumas coisas. Os alimentos não irão faltar, mas irão ficar mais escassos, mais difícil poder chegar ao seu ponto de entrega. Então, faça um estoque por 3 meses. Um estoque por 3 meses. E se durante esse estoque por 3 meses houver facilidade em rede de supermercado onde você mora, e Deus falando para mim, eu vi aqueles seres ali como anjos, por 10 dias depois de você fazer seu estoque, houver facilidade, você vai lá, tendo condições, compre mais um pouquinho e guarde mais um pouquinho. E eu fiquei vendo tudo aquilo. Né? Nunca na história do mundo contemporâneo, não sei, das políticas democraticamente falando, também não sei, e o senhor dizia, não se ouviu isso. Eu levantei Donald Trump, e foi eu que levantei, porque magias negras pesadíssimas são levantadas contra esse homem, mas nenhuma pega segundo a minha palavra, do meu comando, só abaixo do meu comando. E essas magias negras, voltarão para cima daqueles que assim fizerem. Em território nacional brasileiro, Reginaldo, esse serviço espiritual de magia negra com espírito caído, maligno, não funcionará até que eu liberte o território nacional brasileiro. E eu vi aquilo. Eu vi a dispensa e vi sendo abastecido. Vi não uma reação, eu vi uma ação tão forte que da parte de Donald Trump nos Estados Unidos, que aqueles que não acreditavam nessa ação, e será repentina porque eu ouvi a voz, não irão ser pegue de surpresa, e alguns antes, como você já havia dizendo antes, mas agora aqui, nessa data de hoje, 10/8 de 2025, será 1000 vezes maior a proporção. 1000 vezes maior. Será um ataque fulminante como um ataque do coração. Algumas coisas, detalhes, irão ser pegue de surpresa, como um ataque do coração fulminante. Eu vi aquilo. E você deve se preparar, Reginaldo. Faça um estoque. Eu entrego cestas básicas, vocês sabem. Agora eu vou entregar 250 lá em Irauçuba, no interior do estado do Ceará. São 600 famílias que a gente sustenta por mês. Eu agradeço vocês, sua contribuição que você sempre dá. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deixa eu continuar. Eu levantei Donald Trump, como já vinha dizendo, 1 ano e 4 meses antes dessa data, 10/8 de 2025, está nas lives, para fazer equidade e justiça num território internacional. Em 30 dias, a contar de hoje, Reginaldo,
coisas grandiosas, poderosas, vai acontecer na Venezuela. Em 30 dias a contar de hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas vai acontecer na Venezuela. Hoje é 10 de 8 de 2025, horários são 17h23, para que não haja plágio. Vai ganhar as notícias internacional. Internacional. 3 fatos grandiosos, Reginaldo. Ganhará notícia internacional. Os blogs, sites, televisões e jornais de grande potência nas 4 maiores nações do mundo. E das 4 maiores, mas vai haver mais 4 ou 5 outras também que são grandes. E darão primeira página nos seus jornais. São provas altamente malignas, Reginaldo, de uma proporção destrutiva que o povo que nasceu no teu ano, nasceu em 72, de lá para cá nunca viram isso antes. Nem tampouco desde o descobrimento do território nacional brasileiro. Desde o descobrimento. Aí eu vi o globo da Terra. E esse globo da Terra, ele era bolido, era sacudido o globo da Terra. Não tem como tivesse um tsunami, né, de magnitude de 7,9 a 8,1, magnitude de 7,9 a 8,1 na escala Richter, bolia, né, bolia de magnitude do globo terrestre, como se fossem umas placas tectônicas. Isso no globo terrestre, porque os fatos e acontecimentos políticos e de ações completamente diretas dos Estados Unidos e os seus aliados vão bolir nesses 30 dias, como nunca aconteceu desde o descobrimento do território nacional brasileiro. Eu vi a Argentina, e a Argentina, eu vi um rio, e o presidente Milei da Argentina mergulhava no rio. E aí o senhor dizia, e as luzes estavam fortes, como que era a presença de anjo do Democrata, e o senhor dizia, esse mergulho que Milei está dando, ele está mergulhando e se aprofundando no intuito de realizar o que ele tem que realizar, segundo a ordem dos céus. Segundo a ordem dos céus. Vai haver um rebuliço muito grande na Argentina. E decisões de Milei importantes para a América Latina. Esse era um fator principal. A Venezuela era o segundo, nesses 30 dias, de hoje a 30 dias, era algo poderosíssimo na Venezuela. Porque eu vi um relógio, né, e a maquinazinha do tempo, essa aqui, eu via e estava acelerado, né, acelerado como se tivesse feito mais um buraquinho, ou aberto mais um buraquinho para que caísse, porque o que tinha que acontecer na Venezuela era imprescindível que acontecesse, mas tinha que acelerar para que pudesse chegar em território nacional brasileiro. E aí, uma parte mais forte, segundo, né, Argentina e Venezuela. Aí eu via o Brasil. Mas os Estados Unidos estavam no topo como um alto nível de comando. Os Estados Unidos estavam no topo como alto nível de comando. E aí eu vi o Brasil e via fatos não revelados até hoje, que era nojento, sabe? Que causava náuseas em pessoas, e muitas pessoas diziam assim, eu me nojo de ser brasileiro, por causa de instituições. Eu me nojo de ser brasileiro, muita gente. Porque o que vem aí fazia parte desse tornado negro que eu não via fim. Fazia parte dele. E ele iria aumentando a força até destruir por completo Brasília, que é o centro do poder e, querendo ou não, onde estão hospedadas todas as hostes malignas das trevas. Eu via o nome prisão perpétua no final, crime de guerra, crime de lesa à pátria, crime de lesa à pátria, prisão perpétua. Eu vi algumas mortes.
E Deus dizia o seguinte: essas coisas que acontecerão, aonde forem ditas a você, que esse sonho era só para mim. É Deus dizendo assim: olha, eu vou te dar informação privilegiada para você, não é para ninguém. Essa aqui não é para ninguém. Mas se você quiser contar aos seus seguidores, você conta. Você está liberado. E eu digo: se eu, como tudo eu conto aos seguidores, eu resolvo contar isso. E o Senhor disse: tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vai haver uma mudança radical, muito forte. Como já foram ditas antes, esses detalhes já foram ditos há uns 10 meses, eu não gosto nem de citá-lo, que é a mudança de lado. Quem é esquerda ou quem é contra a normalidade que a direita prega, tudo vai virar radicalmente. Isso aí eu já falo há 10 meses, eu nem gosto de falar. Mas era assustador, né? Eu vi de novo o buraco negro, esse setor negro vai trazer fatos que ainda não foram trazidos, que é impossível, se houvesse 10 nações brasileiras, ela ficar de pé. A história vai ter que ser reescrita, e eu vi, sim, um livro aberto, e era Constituinte. E a Constituinte será mudada. Leis de votação, de presidente de Senado, de Congresso, de Supremo, tudo vai ser mudado. E o senhor dizia: não é assunto da direita ou da esquerda, sou eu que determinarei as mudanças, para que nunca mais aconteça o que nesses 30 dias, tudo, em 30 dias vai ser revelado. Não haverá, Reginaldo, possibilidade de passar desses 30 dias, tudo será revelado. E a ação espiritual na Venezuela acelerou-se para que venha no Brasil. E eu vou dizer uma coisa, é algo seríssimo. Quem não pensa, quem bate no peito e pensa que não vai acontecer, aguarda aí, porque vai acontecer. E eu via a iluminação no quarto sendo mais forte. Quanto mais forte ficava, mais eu sentia uma presença. Ele disse: essa informação, Reginaldo, é para você e é privilegiada. É poucos dias para acontecer e todos irão ver a notoriedade da verdade, porque isso até agora não aconteceu. Tudo que tiver que vir à tona vem em 30 dias. Estourando 31 dias, não passa disso. Estourando 31 dias, não passa disso. Hoje a data é 10/8/2025. São 17h30. Até o dia 15, que foi aquela data que foi dada, onde eu vi o dia 15/8, meu pai, já é coisa demais para uma mente apenas o que vai vir até o dia 15. Mas tudo que tem que ser revelado em 31 dias no máximo. Por isso que eu vi anteriormente, né, há uns 2 meses dessa aqui, eu venho dizendo dessa data de hoje, sobre o último dia de outubro de 2025. É muito pouco tempo e é necessário que você, Reginaldo, fique com essa informação para você. Se você quiser contar, você conta. Ok? Porque eu estava sentindo uma dor de cabeça muito forte. Muito forte mesmo. E aí, quando eu comecei a ouvir, ela foi passando gradativamente. Eu digo: talvez eu vá lá contar para que possa eu ficar estabelecido. Hoje tem culto de Santa Ceia na igreja. Hoje tem culto de Santa Ceia. Gente, é mais ou menos o seguinte, eu não sou muito de arrodeio, não. É difícil eu dizer algumas palavras. Você já imaginou, você vê o presidente do seu país, né, sendo decretada a prisão do presidente do seu país? O presidente atual do país sendo decretada a prisão ou oferecendo uma recompensa, como ofereceram uma recompensa para Maduro? Você já imaginou uma recompensa até de 100 milhões de dólares? Você já imaginou isso acontecendo no nosso Brasil? Isso, nós, desde o descobrimento do território nacional brasileiro, ninguém nunca ouviu isso. Eu sou um homem que sou voltado em sonhos, eu tenho sonhos, mas esse aqui foi uma presença real. Você já imaginou, daqui a 30 dias, ou daqui a 2 meses, sei lá, você vê recompensa de 100 milhões de dólares? Isso era coisa seríssima, isso não pode, não
Isso, a lógica humana não acontece. E Deus dizia assim, ninguém está na lógica humana e nem você está na lógica humana. Porque não é mais a física que manda no globo terrestre, é só espiritual. Quem manda sou eu, Reginaldo. Por isso que Deus tinha dito que era para mim ver aquilo ali. Mas eu estou passando para você. Eu digo sempre, sonhos são sonhos, não é obrigado ele acontecer. Mas 97,5% eu tenho observado que os sonhos que Deus tem me dado têm acontecido. E isso me chamou a atenção. Qual era o motivo, alguém vai dizer, que tenha de uma intervenção militar no território nacional brasileiro? Vai ter. A intervenção militar dos Estados Unidos no território nacional brasileiro vai ter. Eu não estou aqui supondo, eu tenho certeza que vai ter. Eu já venho dizendo isso há mais de 2 meses. Vocês que assistem sabem, antes dessa data, eu vi tipo uma intervenção militar. 2 meses antes dessa data. No mês 8, desde o mês de junho. Mas, no dia 2 de 8 de 2025, eu estava em Belo Horizonte. Dia 2 de 8 de 2025, está lá na live. Quando eu vi aquele espírito de guerra, e eu vi uma intervenção militar. Dia 2 do 8. Muito antes de se divulgar qualquer tipo de coisa, hein? Foi dia 2 de 8, está aí no YouTube, é só olhar. Então, vocês nunca viram, ninguém nunca viu em território nacional brasileiro isso acontecer. 31 dias, todas as provas que ainda tem que chegar, absurdas, nojentas, vão aparecer todas elas. Todas elas. E o pessoal fala dessa lei Magnitsky, né? Você nem dizer o nome, porque não me interessa. O que me interessa é só meus sonhos. Tá? O que tem para vir para aí é 3 vezes pior do que essas leis que estão aí, essas Magnitsky, esses 50. 3 vezes pior. Como um homem dotado, um profeta, dotado de sonhos, Amós 3,7 diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então, eu só estou exercendo o meu ofício de profeta. Se a palavra é verdadeira e vai incomodar, é porque ela vai acontecer. Você já imaginou? Saindo em todos os jornais mundialmente falando que a mesma coisa que sucede com a Venezuela irá acontecer em território nacional brasileiro? Você já imaginou uma coisa dessa? Com o presidente e com o ministro, você já imaginou uma coisa dessa? Vocês já pararam para entender isso? E ainda tem mais. Todos os países que são aliançados com o Brasil vai deixar o Brasil a mercê. Para entenderem que o espiritual manda, ele endurece o coração de Faraó, ele amolece o coração de Faraó. Esse capítulo que eu vi grandemente na hora que as luzes estavam no quarto, que são anjos, e eu fiquei assustado, porque não era 1, nem 2, nem 3, nem 4. Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22. Daniel 2, capítulo 21 e 22. E ele muda o tempo e as estações. Remove reis. Olha os detalhes. Vai ser removido? Vai ser removido? Removido quer dizer tirado na marra. Removido, a palavra removido quer dizer tirado na marra. Ele quem muda os tempos. Quem muda o tempo é ele, o Rei dos Reis, seu Senhor, Jesus. As estações, ele remove reis e estabelece reis. Remove reis e estabelece reis. Ou seja, ele tira quem manda e bota outro no lugar. Ele tira quem manda e coloca outro no lugar. São 17h37 do dia 10 de 8 de 2025. 17h37 do dia 10 de 8 de 2025. Há um ditado popular brasileiro que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele muda os tempos. Daniel 2, verso 21 e 22. Ele muda os
o tempo, as estações, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o que me revelou, o que ele me revelou, o que ele me revelou. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que Deus forte é esse, hein? Está entregue. O que foi revelações privilegiadas. Ai, que dor. Revelação privilegiadas. Revelação privilegiadas. Das coisas ocultas. Amós 3,7. Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, se antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas.